seja o nome do Senhor. Ele é digno de honra, de glória, de majestade e poder. Quantos creem que Deus responde orações? Quantos creem que Deus pode se revelar a nós hoje de forma maravilhosa nesse lugar? Amém. Esse é o tempo em que nós nos voltamos a Deus em oração. E eu creio que enquanto oramos aqui, o Senhor vai nos visitar com graça. Quantos aqui já tiveram experiência de estar orando assim, e no momento da oração a resposta chega? Já aconteceu contigo? Às vezes demora, mas tem vezes que chega na hora. Eu creio que hoje, de maneira especial, pessoas vão receber respostas instantâneas do Senhor. Eu creio, Ele pode curar agora, Ele pode trazer palavra agora, consolo agora, graça agora. E se você precisa do remédio da graça de Deus, você tem algo que está pesando no teu coração, você quer colocar na presença do Senhor, levante a mão assim, isso, nós vamos orar juntos agora. Pai querido, nós te damos graças, porque cremos que o Senhor ouve e responde as nossas orações. E Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada um dos meus irmãos que estão com as mãos erguidas. Eu não sei o que tem trazido peso ao coração dos teus filhos, mas eu quero pedir agora que o bálsamo do Senhor seja derramado nesta casa, sobre a vida dos teus servos. Pai, eu quero pedir, tira com a mão o peso da alma, visita com o teu poder aqueles que estão precisando de cura física, que o bálsamo do Senhor, a cura de Deus seja derramada aqui. Pai, eu quero pedir de maneira especial que o teu Espírito nos fortaleça, que a tua grandeza seja revelada a nós, que o Senhor fale conosco mais uma vez, e que esse seja tempo também de deleite na tua presença, tempo de visitação. Pai, queremos ouvir tudo que o Senhor tem para nós. Vem e se mostra. Quero pedir por aqueles que estão em casa, Pai, ouvindo pela rádio, pela televisão, ouvindo no carro. Pai, em nome de Jesus, que a tua presença os envolva agora, e que uma paz maravilhosa de Deus possa chegar aonde quer que os meus irmãos estejam. Essa semana eu estive na penitenciária e tantos ali me cumprimentaram, Deus, e disseram que ouvem as palavras. Eu quero pedir, Deus, visita, Deus, teu povo que está na cadeia, gente que está se encontrando com Jesus, que está nos hospitais agora. Pai, que a presença do Senhor os levante. Nos visita, Pai. Usa a tua palavra para falar conosco mais uma vez. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Dá um abraço quem está perto aí, pode aplaudir também, mas dá um abraço, diga: você é uma bênção. Que bom que você está aqui. Que Deus fale contigo, que Deus fale ao teu coração de maneira especial, em nome de Jesus. Pode sentar no teu lugar. Amém, amém. Bom, antes de começar a pregar, eu quero dar um aviso aqui. Quem ama missões, levante as mãos, deixa eu ver. Bom, tem gente que não ama missões. Vamos orar pelos irmãos. Essa sexta-feira começa o nosso congresso de missões, o Missionar, e eu quero te convidar a participar. Vai ser um tempo muito rico aqui. Vamos ouvir testemunhos maravilhosos de gente que está fazendo missões no mundo afora. E você vai ouvir testemunhos impactantes. Em especial, no domingo, venha, participe. Vai estar ministrando para nós o pastor Paul. Eu não vou tentar falar o sobrenome dele, porque ele é africano, um sobrenome que eu não sei pronunciar. Mas o pastor Paul, ele trabalha na Nigéria. Quem já ouviu falar do Boko Haram aqui, aquele grupo extremista? Ele pregando o evangelho para muitos guerrilheiros, viu pessoas entregando, várias, centenas, entregando suas armas
e entregando também a vida para Jesus. Isso originou um filme chamado Go África, que conta o testemunho, a história do ministério desse irmão. Ele vai estar aqui pregando, você vai ouvir cada história maravilhosa. Então não perca, semana que vem, convide alguém, participe, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, amém? Bom, hoje nós vamos encerrar uma série de mensagens chamada Censurando Deus. Nessa série eu falei que o pior tipo de censura que existe é quando censuramos, abafamos a voz de Deus no nosso coração. Quem quer ouvir Deus aqui? Amém. E eu expliquei alguns motivos pelos quais censurar Deus pode atrapalhar a nossa vida. E um primeiro motivo que nos impede de ouvir Deus, nós estudamos, é quando nós brigamos com o chinelo de Deus. Eu falei da soberania de Deus, falei também que as injustiças eram o melhor lugar para revelarmos Cristo. Amém? Quantos creem nisso? Segundo, depois aprendemos que outra forma de censurarmos Deus é a obediência tardia. E aprendemos que a obediência tardia, na verdade, é desobediência. Semana passada falamos sobre obediência parcial. Na verdade, não dá para obedecer Deus pela metade, né? Tem que obedecer toda a palavra, tudo que Deus ensinou. E hoje nós vamos terminar essa série de mensagens e eu quero falar sobre um outro tipo de censura que promovemos para com o Senhor, que tem a ver com a falta do temor de Deus no nosso coração. Por isso, se você trouxe Bíblia, abra lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 25 a 29, nós vamos ler esse texto da palavra de Deus, Hebreus 12, 25 a 29. Diz assim: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, das coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Você pode levantar as suas mãos assim, em sinal de rendição a Jesus, repetir essa declaração de fé comigo, repita assim: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus vai falar contigo hoje, eu creio. Esse texto começa com uma advertência: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Você pode repetir comigo? Cuidado, não rejeitem aquele que fala. É muito interessante porque essa palavra cuidado, ela é uma espécie de sinal de alerta no Novo Testamento. É como se o próprio Deus estivesse dizendo: prestem atenção. Ela não aparece muitas vezes, mas ela representa cuidado extremo. É como se a Bíblia dissesse perigo. Sabe aquelas placas amarelas de perigo? Não toque, não encoste. Eu lembro bem dessas placas, porque quando eu era adolescente aqui na igreja, a igreja estava em construção, outros tempos. E um dia eu fui participar de uma reunião, fui promover uma reunião de oração ali na capela. E estava tudo escuro, a gente veio aqui orar de madrugada e eu fui procurar o painel de luz para acender ali, ligar o disjuntor.
E estava em reforma, as coisas tinham tirado aquela proteção que guarda o painel. E eu não vi, procurando o disjuntor, meti a mão, mas eu levei um choque, que eu caí para trás, podia ter morrido. E depois de uns dias, eu passei de novo naquele lugar e agora tinha uma placa amarela. Perigo. Sabe, cada vez que aparece essa palavra cuidado, é como se a Bíblia dissesse perigo. E essa palavra cuidado, ela vem antes de algumas situações práticas. Olha só o que Jesus disse. Cuidado. Marcos 4:24. Cuidado com a medida que vocês medem os outros. Por quê? A mesma medida será usada para com vocês. Como é que você está julgando os outros? A Bíblia está dizendo, cuidado. Aí depois ele continua em Marcos 8:15, a Bíblia diz, cuidado. Cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus está dizendo isso. O que isso representa? O fermento dos fariseus são aqueles ensinos capciosos, que eram capazes de enganar, de sim confundir o povo de Deus. A Bíblia também vai dizer, cuidado. Esse você conhece. Quem está de pé, cuidado para que não caia. Está lá em 1 Coríntios 10:12. Ao invés de ficar preocupado com o pecado alheio, olhe para você, para a tua vida, cuide para que não caia. A Bíblia também vai dizer para a gente tomar cuidado para não dar atenção demais para as coisas passageiras. É por isso que 2 Coríntios 4:18, ele vai dizer assim, olha, não fiquem atentando para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem, elas são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Às vezes a gente está preocupado demais com coisa daqui, vai passar, a Bíblia diz, cuidado. Outro cuidado, Gálatas 5:15, cuidado com as divisões. Olha o que ele diz, mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Repete comigo, casa dividida não prospera. Mais uma vez, casa dividida não prospera. Você quer ver por que uma célula não vai para frente, um ministério, um projeto não está indo mal? Normalmente tem divisão ali, tá? E aí não flui, Deus não abençoa. Agora, um lugar onde tem unidade, ali o Senhor ordena a sua bênção, diz a palavra. Cuidado para não promover divisão. Último cuidado que a Bíblia nos apresenta aqui, nesse texto. Cuidado para não deixar de ouvir Deus. Não rejeitem aquele que fala, cuidado. Cuidado. Em outras palavras, o que o texto em Hebreus vai estar dizendo é, cuidado. Deixar de ouvir Deus é uma loucura. E é muito interessante porque Hebreus 12, ele fala sobre o temor do Senhor. Ele na verdade fala do Deus que se apresentou no Sinai, é um Deus terrível. Ele está dizendo, você não vai ouvir Deus, isso é uma loucura. E é muito interessante porque ele relaciona a censura a Deus com o temor do Senhor. Agora, quando eu pergunto para você o que a Bíblia ensina sobre o temor do Senhor, talvez o primeiro versículo que te venha à mente é o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha que interessante, a Bíblia vai dizer que numa escada que nos revela a Deus, o primeiro passo, o princípio de tudo é o temor do Senhor. Quem aqui já aceitou Jesus? Eu creio que a conversão, ela começa com uma experiência profunda de arrependimento. Quando diante da revelação de Deus eu entendo quem eu sou. Eu entendo os meus pecados. E o temor do Senhor é o princípio. Agora, quem quer ter acesso ao conhecimento, à maravilha de Deus, aos conselhos do Senhor, você quer? O temor é o princípio, mas ele também é o meio pelo qual temos acesso ao favor de Deus. E olha o que diz a palavra do Senhor no Salmo 34:9. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Que tremendo, nada falta
Para aqueles que temem ao Senhor, Ele não é apenas o princípio, mas Ele é o meio. O temor do Senhor é o meio para que sejamos abençoados por Deus. Quem quer ser abençoado aqui? Você precisa temer ao Senhor. Mas pastor, o que é temor de Deus? Eu creio que se eu fizesse essa pergunta aqui, pedisse para as pessoas responderem, a grande maioria ia dizer que temor do Senhor é respeito, reverência. Mas lendo a Bíblia de forma profunda e tentando entender o que esse tema representa, essa palavra na Bíblia, eu não consegui desassociá-la do medo. Como assim? Eu acho muito interessante. Eu estava lendo um livro chamado Surpreendido pelo Temor. E nesse livro ele vai explicar o pictograma da palavra temor na língua hebraica. Pastor, o que é pictograma? A língua hebraica é uma língua muito antiga. Então, nos primórdios, antes dela virar o hebraico moderno, as letras eram representadas, as letras que conhecemos hoje, por gravuras, por imagens. Então, por exemplo, Aleph, que é a primeira letra em hebraico, ele era representado por um boi. A força, a liderança, é isso que representava. A letra Bet, ela era representada por uma gravura de uma casa. Agora, se eu juntar as duas, Abba, o líder da casa. Olha que interessante. Se olharmos para o pictograma da palavra temor, sabe como é que era que eles representavam com os desenhos? O braço de um homem. Eu não sei aqui quem é forte, faz musculação. Eu tenho um amigo que eu já tirei queda de braço aqui, eu vi ele ali. Por mais forte que você seja, olha só, a próxima imagem é a cabeça de um homem, representa o sentimento do homem, e um boi, um touro. Porque ele está falando, por mais forte que você seja, quando você se depara com uma força maior, você sente temor, ou a sensação do perigo. Esse é o sentimento, esse é o sentido da palavra temor. É muito interessante, porque na Bíblia, várias vezes, a Bíblia fala assim, olha, e Agar teve temor, medo, que seu filho morresse de sede. A Bíblia fala assim, olha, a Raquel teve temor, medo, a mesma palavra, tá? Quando ela percebeu que a gravidez não ia bem e que ela podia morrer. Mas pastor, você talvez diga, isso é coisa do Antigo Testamento. Deus relacionado ao medo. Eu acho interessante que as pessoas querem criar dois deuses diferentes, um no Antigo e um no Novo Testamento. Ele é o mesmo, sabia? É o mesmo, ele não muda. É o mesmo Deus. Mas o que o Novo Testamento fala sobre essa palavra temor? Sabe como que é a palavra? A palavra no grego é phobos, que dá origem à nossa palavra fobia. Quem já ouviu fobia aqui? A Bíblia diz que quando José fica com medo, tá? Phobos, de casar com Maria porque ela estava grávida, é essa palavra, temor, medo. Medo. Mas, como assim? O próprio Jesus, em Mateus 10, 28, ao falar de Deus e temor, ele diz, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Como assim? Nós temos que ter medo de Deus. Os rabinos diziam que temor na verdade era o medo de transgredir a lei do Senhor. E enquanto eu estudava, eu lembrei muito de uma oração do meu pai. Meu pai fazia uma oração assim, Deus, se for para envergonhar seu nome, me leva agora. Medo de desagradar a Deus, temor é isso, medo de desapontá-lo. Sabe qual é a minha oração essa noite? Que um pavor, um medo de desagradar a Deus tome conta do seu coração. Quantos desejam isso? Temor do Senhor. Mas eu acho interessante porque temor do Senhor na Bíblia também tem a ver com a majestade de Deus revelada. Quando Deus se mostra, quando a sua grandeza é revelada,
diante desse encontro maravilhoso, as pessoas têm medo, temor. O pano de fundo de Hebreus capítulo 12 é aquela cena que Deuteronômio, Êxodo contam para nós, quando o povo de Israel encontrou o Senhor no Sinai. Você lembra dessa história? Como é que Deus se revelou? O monte tremia, pegava fogo, havia uma buzina que acompanhava a voz de Deus, e o Senhor falava no meio do fogo. É por isso que diante dessa majestade, dessa revelação da grandeza de Deus, Moisés fica apavorado e trêmulo. O versículo 21 vai dizer que diante desse espetáculo terrível, ele se apavora. Moisés, sabe, o temor do Senhor está muitas vezes relacionado com a revelação da grandeza de Deus. Moisés, quando ele vê a sarça pegando fogo, e o Senhor fala com ele no meio do fogo e diz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. A Bíblia diz que Moisés, então, diante da revelação de Deus, ele esconde o rosto, ele se cobre, porque ele teve medo de olhar para o Senhor. A Bíblia também diz que quando o apóstolo João está exilado na ilha de Patmos, ele escuta uma voz atrás dele, e ele olha para trás, e ele vê então Cristo glorificado. Seus olhos eram como chamas de fogo, seus cabelos brancos como a neve, seus pés como bronze reluzente, e ele cai como morto, apavorado. E então Deus põe a mão, Jesus põe a mão nas suas costas e diz: ei, não temas, eu sou o primeiro e o último, aleluia. A Bíblia também vai dizer que quando Pedro, Tiago e João subiram no monte onde Jesus é transfigurado, ali naquele lugar, eles viram o rosto de Jesus resplandecendo, e uma nuvem reluzente os envolveu. E eles ouviram uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutem. E a Bíblia diz que diante da voz do Senhor, eles foram cheios de terror, eles caíram prostrados, apavorados. A Bíblia também vai dizer que quando Jacó estava fugindo do seu irmão, e ele faz de uma pedra o seu travesseiro, ele tem um sonho, ele vê uma escada que desce do céu e os anjos do Senhor subindo e descendo. Quando ele acorda, a Bíblia diz que ele declara assim: esse lugar é tremendo, é cheio de temor, eu encontrei as portas dos céus. Em outras palavras, temor tem a ver com a majestade de Deus revelada a nós. Ele é grande e poderoso, e quando o encontramos, sentimos medo. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu lembrei da minha experiência de conversão. Eu lembro na vigília que estava, quando começaram a orar por mim, e a presença do Senhor tomou aquele lugar. Eu comecei a chorar muito, porque eu senti o Espírito Santo ali me envolvendo. Eu comecei a tremer e chorar arrependido pelos meus pecados. E então, cada vez a presença de Deus parecia se revelar de forma mais intensa. E chegou uma hora que eu orei assim: Deus, para, senão eu vou morrer. Temor, majestade revelada. Sabe, eu creio que eu e você precisamos de encontros com Deus. Quanto mais o conhecemos, quanto mais íntimos somos, quanto mais a grandeza dele é revelada a nós, mais o temor do Senhor fica impregnado em nossos corações. Quantos querem temer a Deus? Temor do Senhor. Mas, pastor, por que perdemos o temor? Sabe, eu creio que perdemos o temor do Senhor quando o Deus da revelação bíblica é substituído por um ideal de Deus criado por nós mesmos. Eu lembro que eu via muitos anos atrás uma notícia no jornal que alguns meninos pegaram um saco de lixo, saco preto, e cobriram placas de trânsito na rua. E as pessoas, isso causou acidentes terríveis. Sabe, eu creio que de alguma maneira nós fazemos o mesmo com Deus. Existem traços da personalidade de Deus que não gostamos tanto. E então
encobrimos. Na verdade, eu creio que nos nossos púlpitos hoje em dia existem faces de Deus que não gostamos de falar muito, encobrimos elas, e por isso o temor do Senhor tem se retirado das casas, dos lugares de culto. Hoje eu queria te convidar a conhecer Deus, até os traços da personalidade dele que não te agradam. Quantos querem ver a face de Deus? Quantos querem conhecer Deus, o Deus da palavra, completamente? Você quer? Tem pessoas que estão com medo, né? Falam assim, pastor. Quem quer conhecer Deus completamente, levante as mãos. Hoje eu quero falar de algumas faces que por vezes encobrimos, não queremos olhar, mas que representam sim a revelação de Deus para nós. A primeira face, ou traço da personalidade de Deus que por vezes encobrimos é o Pai que disciplina. Hebreus 12:5 diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Por vezes não queremos ver Deus como um pai que disciplina. Não gostamos dessa face de Deus. Sabe, há um tempo atrás as crianças estavam aprontando lá em casa e eu fiquei um pouco irritado. Eu lembro que a Sil me disse logo em seguida: você não precisa dizer nada, a sua cara é assustadora. Quem lembra da cara do pai ou da mãe quando você aprontava? Você lembra? Eu lembro com nitidez assim, da cara do meu pai. Eu acho que eu lembro mais da cara da mãe, ela ficava mais tempo com a gente em casa. A minha mãe, quando a gente aprontava, desobedecia, ela tinha um olhar fulminante. Ela levantava uma sobrancelha só e olhava, e quando aquele olhar nos alcançava, eu fazia de tudo para não encontrar aquele semblante, aquele olhar fulminante da minha mãe. Mas sabe, à medida que o tempo foi passando, eu fui crescendo, amadurecendo, o que eu tinha medo não era do rosto de braveza, do olhar fulminante da minha mãe, até porque na minha juventude eu vi isso acontecer muito pouco. O que me incomodava mais quando eu amadureci era o semblante, o rosto do meu pai de desapontamento quando eu desobedecia, quando eu fazia algo errado. Temor do Senhor é exatamente isso. É ter medo de desagradar, de desapontar ao Senhor. Quantos querem ter temor de Deus? É muito interessante porque nesse texto ele inclusive fala de alguns termômetros que nos ajudam a medir se estamos perdendo o temor de Deus no nosso coração. Que termômetros são esses? Ele primeiro fala do desprezo. E o texto vai dizer assim: não despreze a disciplina do Senhor. Por vezes a gente não gosta de ver Deus como pai que disciplina, então a gente simplesmente faz vista grossa, não olha, não enxerga Ele dessa maneira, não acolhe a sua disciplina. Eu lembro que um dia um casal veio me procurar, eles estavam com problemas no casamento e vieram me pedir ajuda. Eu os atendi e achei interessante. À medida que estávamos conversando, eu comecei a ministrar a palavra de Deus na vida daquele irmão. Eles estavam com problemas e então eu comecei a apontar na Bíblia: olha, isso é errado, não é desse jeito. Eu lembro exatamente do semblante daquele irmão. Ele cruzou os braços e ele ficou bravo comigo. Ele ficou bravo. Sabe por quê? Ele marcou aquele entendimento porque ele estava procurando um aliado, não um pastor. E à medida que eu comecei a ministrar a palavra e confrontá-lo, ele ficou bravo. Sabe, muitas vezes nós fazemos isso. Nós
desprezamos a disciplina, o conselho de Deus, porque não gostamos de confronto. Eu diria mais, em muitos púlpitos já não há mais confronto, porque nós falamos apenas o que as pessoas gostam de ouvir. Nós precisamos ser confrontados sim pelo Senhor. Isso gera bênção em nossas vidas. Mas a Bíblia fala de um outro termômetro, a mágoa. Ele vai dizer assim: não se magoem com a sua repreensão. Tem gente que não apenas despreza, mas fica magoado. Eu lembro um culto aqui, eu ainda era pastor de jovens e eu preguei. Quem já ouviu essa frase? Meu corpo, minhas regras. Já ouviu? Meu corpo, minhas regras. E eu estava ministrando e eu lembro que eu disse: olha, essa frase não é bíblica. E eu li o texto da palavra de Deus. Olha o que diz a palavra, 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. É isso que a Bíblia diz. E eu falei: olha, o certo na perspectiva bíblica é meu corpo, as regras de Deus. Amém? Pode repetir isso? Meu corpo, as regras de Deus. Sabe o que aconteceu depois do culto? Eu recebi várias mensagens. Tinha uma menina que ela estava magoada comigo. Ela falou: pastor, eu venho nos cultos porque eu gosto tanto. Quando você fala, eu me sinto levantada, acolhida, abençoada. Mas hoje eu me senti desrespeitada como mulher. Magoada. Eu só estava ensinando o que a palavra de Deus ensina. Sabe, nós vivemos num tempo onde as pessoas não querem ser confrontadas pela palavra de Deus. Elas desprezam ou se magoam. Mas eu preciso te dizer, como pastor, eu tenho um compromisso com o que a palavra de Deus diz. E eu vou continuar pregando a palavra de Deus, custe o que custar, doa o que doer. Esta casa, se tiver que confrontar, nós sempre seremos confrontados. Amém? Você crê assim? Se eu parar de fazer isso, meu ministério acabou. Eu estava contando aqui, não é o culto, a Mara está aqui, mas não foi no culto das mulheres aqui. Mas eu fui num culto de mulheres com a Sil e eu fiquei prestando atenção na pregação. Eu achei muito interessante. A mensagem que eu vi era mais ou menos assim: acredite em si mesma. Depois, ela dizia assim, deixa eu ler aqui para não falar errado. Acredite em si mesma. Agora chegou a nossa vez. E aí ele terminava assim: somos lindas e maravilhosas. E eu fiquei pensando, a Bíblia diz que nós somos pecadores, que nós temos que confiar em Deus e não em nós mesmos, e que nós nos tornamos lindos e maravilhosos quando sim, a lei do Senhor é aplicada em nossas vidas. Mas sabe o que está acontecendo hoje? Os nossos púlpitos, alguns lugares com medo de perder a audiência, de deixarem de crescer, tiraram o confronto. E sabe o que está acontecendo? O temor do Senhor está indo embora do nosso meio. Ei, eu quero ler a palavra de Deus e ser confrontado a cada dia. Ela precisa ser um espelho para mim e para você, que revela as nossas imperfeições. A cada culto eu quero ser repreendido, se preciso for, ministrado, confrontado, porque isso gera bênção. Quantos creem assim? Eu saí do culto esses dias, o pastor Eibe estava aqui, eu tinha sido ministrado pela palavra, nós fomos almoçar juntos, e durante o almoço, ele começou a contar algumas experiências de família, como ele fazia o culto familiar. Enquanto ele falava, eu fui repreendido por Deus, confrontado pelo Espírito Santo.
você tem negligenciado o culto familiar. E foi tão forte, tão forte. Sabe, eu podia achar justificativas. Eu estou fazendo a obra de Deus, a minha vida é corrida. Não, eu acatei. E eu comecei a fazer culto doméstico. Quase todo dia nós fazemos. Sabe o que está acontecendo? A minha casa está sendo abençoada. Aleluia! Pode aplaudir ao Senhor. Quando acatamos a disciplina de Deus nas nossas vidas, somos abençoados. Hebreus capítulo 12 fala isso. Ele vai dizer que quando acatamos a disciplina de Deus, no versículo 10, participamos da sua santidade. Quando acatamos a disciplina de Deus, ela produz frutos de paz e justiça em nossas vidas. Quando acatamos a disciplina de Deus, ela traz cura para nós. Olha o que diz o versículo 13: façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Aleluia! Quantos querem cura, restauração, bênção? Não rejeite a face do Pai que disciplina. Acata a disciplina e seja abençoado em nome de Jesus. Eu nunca me esqueço, eu era pastor dos adolescentes e um dia uma moça era muito inteligente, uma menina, tinha 15 anos, chegou na minha sala chorando. Falei: o que aconteceu? Ela teve coragem de confessar que ela tinha problemas com furto, com roubos, desde pequenininha. E ela tinha simulado um assalto para roubar o seu chefe. Ela confessou aquilo e eu falei: querido, você quer que Deus trate a sua vida? Ela disse: quero, pastor. Então eu peguei uma folha de um caderno, coloquei na frente dela e falei: por favor, me ajude. Você vai anotar todas as pessoas, o que você lembra que você roubou delas, e mais ou menos o valor, quanto custa. E ela foi enchendo a folha do caderno. Deixei ela um tempo sozinha. Quando voltamos a conversar, a folha estava quase toda preenchida. E ela disse: o que eu faço agora? Eu falei: você vai atrás de cada uma dessas pessoas, você vai pedir perdão a elas e vai pedir que elas tenham paciência com você, para que você possa juntar o dinheiro e pagar. Você vai trabalhar para pagar. Pastor, eu falei: você quer a cura? É desse jeito. Passou uma semana, aquela menina aparece de novo chorando na porta da minha sala. Eu abri e falei: o que aconteceu? Ela falou: pastor, eu estou brava com você. Eu falei: o que eu fiz? Eu escutei você e comecei atrás das pessoas. Sabe o que aconteceu? Um dos meus chefes antigos, ele me xingou de tudo que é nome, ficou bravo. Eu estou chateada. E eu lembro que eu falei para ela assim: o processo de cura começou na sua vida. Não para. Aquela menina trabalhou ao longo dos anos e foi pagando um por um. Passado um tempo eu não a vi mais. A família mudou de cidade e eu perdi o contato. Mas um dia eu estava vindo para o culto de jovens. Nessa época nos reunimos no ginásio. E quando eu cheguei ali no fundo, aquela moça estava lá. E ela veio me abraçar e disse: pastor, eu vim aqui para te agradecer. Eu falei: por quê? Você me ensinou a palavra de Deus. Eu pus a minha vida em ordem. Hoje eu trabalho numa multinacional e Deus tem me feito prosperar. Obrigado por me ensinar a palavra de Deus. Quantos querem ouvir Deus aqui? Restaura o temor do Senhor no seu coração. Ele é Pai que disciplina. Sabe, uma outra imagem que o texto vai apresentar para nós e que por vezes queremos encobrir. Imagem de Deus. Deus como um juiz implacável. Olha o que diz o texto, no versículo 23, 24. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens. Deus é justo juiz. Quantos creem nisso? Ele não poupou seu filho para fazer justiça. Ele é um juiz implacável. Sabe, essa semana eu tive uma experiência diferente. Eu fui visitar uma irmã da nossa igreja, membro da nossa igreja, que está presa. Fui até uma penitenciária. E eu confesso que eu fiquei muito triste de ver aquela irmã. Quando eu cheguei,
Ela me abraçou, chorou, falou: pastor, eu escuto suas mensagens todos os dias. Aliás, aqui na prisão tem um monte de gente que escuta. E eu fiquei impressionado. A gente tem um monte de ovelhinha na cadeia, glória a Deus por isso. Eu ia passando os corredores, eles iam me abraçando, eu escuto a palavra, aleluia. Vocês que estão na penitenciária ouvindo essa palavra agora, que Deus abençoe vocês grandemente. Aleluia. Aquela irmã me deu um abraço e eu vou contar a história que ela me contou. Eu não li os autos do processo, mas o que ela me disse foi o seguinte: pastor, eu tinha um sonho de conhecer Brasília. Eu não tenho muitos recursos e um amigo me falou que ia ter uma caravana que ia para lá 8 de janeiro. Eu entrei no ônibus para conhecer o lugar. Quando começaram os protestos, eu estava ali no meio. Quando a polícia chegou, o povo começou a sair correndo. Eu sou uma senhora, não conseguia correr, eu fiquei parado. E eles foram prendendo, foram levando, e eu fiquei. Sentenciada a 14 anos de prisão, quase 70 anos. Eu fiquei olhando e depois que ela saiu, eu perguntei para o agente penitenciário, falei: olha, mas você sabe se ela tem antecedente criminal, alguma coisa? Ele falou: pastor, não tem nada. É uma vovozinha aqui, a gente está tentando ajudar. E eu lembro que aquilo, eu fiquei: Senhor. Mas aquela semana eu tinha orado pelas situações que estamos vivendo, orado pelaquela irmã que eu ia visitar. E eu lembro que eu pude dizer para ela a palavra que o Senhor me deu. Isaías 29:20 diz: será o fim do cruel, o zombador desaparecerá, e todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados. Os quais com uma palavra tornam réu o inocente. No tribunal trapaceiam contra o defensor, e com testemunho falso impede que se faça justiça ao inocente. Por isso o Senhor, que redimiu Abraão, diz à descendência de Jacó: Jacó não será mais humilhado, e o seu rosto não tornará a empalidecer. Eu disse para aquela irmã: ei, você e eu, nós temos um justo juiz. E um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Você e até mesmo aqueles que te julgam hoje. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. E aí eu continuei: mas a senhora está aqui. E Deus tem algum propósito, Ele permitiu que você estivesse aqui. Então lembre do que o apóstolo Paulo ensinou aos filipenses. Ele estava preso, e ele escreveu a carta da alegria. E ele disse: as minhas algemas têm contribuído para o progresso do Evangelho. Que as tuas algemas contribuam para o progresso do Evangelho. Que pessoas conheçam Jesus, que os carcereiros, que aqueles que estão aqui trabalhando possam ver o teu testemunho e serem impactados, amém? Mas quando eu estava saindo daquele lugar, me despedi daquela mulher, entrei no carro e estava indo embora para casa, algo me incomodou. Algo que eu disse a ela me incomodou. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos nós. E enquanto eu dirigia para casa, um temor tomou conta do meu coração. Será que aquela irmã está preparada? Será que as minhas ovelhas estão preparadas? Será que nós estamos preparados para nos encontrar com o Senhor, o nosso Deus? Como assim, pastor? Sabe como não gostamos de confronto? Pouco se fala sobre juízo hoje em dia. E há muita ignorância sobre esse tema. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 5:10, que todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Mas o que me preocupou é porque eu creio que muitos entre nós estão se enganando e não sabem o que a Bíblia fala a respeito dos que conhecem a verdade e vão comparecer nesse tribunal. Em primeiro lugar, nesse texto a Bíblia diz que nós temos uma responsabilidade maior. Se você ler o versículo 25, ele diz que aqueles que estavam no deserto receberam uma advertência de homens. Mas nós recebemos a advertência do próprio céu, do Filho de Deus.
Mas Hebreus, ele vai falar algo ainda mais pesado. Ele vai trazer um princípio que permeia toda a Escritura. Repita comigo assim: quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Mais uma vez, quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 10, 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Olha 2 Pedro 2,20. Se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se torna pior que o primeiro. Teria sido melhor que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. Pastor, o que você está dizendo? O que eu estou dizendo é que eu estou desesperado, angustiado como pastor, porque eu creio que muitos entre nós não estão preparados para se encontrar com o Senhor. Existem arestas, pecados que não tratamos na nossa vida. Empurramos debaixo do tapete e achamos que está tudo bem. Hoje eu vim te dizer, por favor, prepare-se para se encontrar com o Senhor teu Deus. Se você está vivendo deliberadamente em pecado, eu, com todo amor e temor diante do Senhor, preciso lhe dizer: você não está preparado. A Bíblia diz assim. Sabe, eu creio que Deus quer restaurar o temor no meio do seu povo, no meio da igreja. Algo que aconteceu na Escócia em 1949 me impacta: o avivamento das Ilhas Hébridas. Começa com duas senhorinhas que começam a orar. Elas começam a ficar incomodadas, vendo os jovens se afastando da igreja, vendo as pessoas vivendo em pecado, de forma deliberada, confundidas com pensamentos do mundo. E elas começam a orar. Peggy Smith tinha 84 anos e era cega. Kristen Smith tinha 82 anos e vivia encurvada por causa da artrite. Mas elas começam a orar intensamente, dia e noite, durante meses, até que elas escutam Deus dizendo: eu estou vindo, o avivamento está a caminho. Logo em seguida, na igreja, vários grupos de oração começam a se reunir. As pessoas começam a confessar seus pecados publicamente. O texto que era lido nas reuniões era o Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de mãos e puro de coração. Eles perceberam que o problema não estava lá fora, mas dentro deles, em seus corações. E um mover de arrependimento começou naquela igreja. E então algo sobrenatural aconteceu. Quando o temor do Senhor é restaurado no meio do povo de Deus, o Senhor se revela, Ele se mostra. E então Deus começou a se revelar com poder, de forma sobrenatural. Os relatos da história dizem que as pessoas, elas estavam andando na rua e caíam de joelhos, começavam a chorar, confessando os seus pecados. Jovens saíam das festas porque o temor do Senhor os alcançava e eles começavam a ir para as igrejas. Pessoas acordavam no meio da madrugada e se dirigiam à igreja, e cultos de oração começaram a acontecer 3 horas da manhã, sem ninguém propor nada. Um milagre. Bares, delegacias, escolas e até estradas se transformaram em lugares de oração. Campbell, um dos líderes desse movimento, vai dizer: a atmosfera inteira da ilha estava carregada com a presença de Deus. Era como se o próprio céu tivesse descido. Quando o temor de Deus é restaurado nas nossas vidas, a glória do Senhor nos alcança. Quantos querem experimentar a glória de Deus? Ele é Pai que disciplina, Ele é juiz implacável.
O louvor pode chegar aqui, eu já vou encerrar. Mas Deus também, a última imagem, é apresentado nesse texto como Deus terrível e todo-poderoso. Olha o que diz o versículo 29. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Você pode ler comigo? Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Lembra o cenário aqui? Sinai. A montanha chacoalhando, pegando fogo. A buzina tocando. Deus falando no meio de uma nuvem escura, no meio do fogo. E então, Hebreus vai dizer, o espetáculo era tão terrível, que Moisés disse, estou apavorado e temo. O que despertou o temor em Moisés? O que despertou o temor no meio do povo de Deus? O que os fez chamar aquilo de espetáculo terrível? A majestade de Deus revelada. A majestade de Deus revelada. Quando paramos de ter intimidade com Deus, quando paramos de ter encontros com o Senhor, não nos deparamos mais com a grandeza dele. E o temor do Senhor vai sendo roubado de nós. Mas quando vamos para o lugar da oração, quando nos arrependemos, quando buscamos constantemente, a grandeza dele é revelada para nós. E aí entendemos a nossa insignificância diante da grandeza do nosso Deus. Pastor, você está falando de medo e de Deus? Imagine que você fizesse um mergulho, fosse mergulhar e encontrasse uma baleia azul de 35 metros de comprimento. Você muito provavelmente ia ficar maravilhado com a beleza, com a grandeza desse animal. Mas você também teria medo. Quando nos aproximamos de Deus e Ele se revela a nós, é exatamente isso que acontece. Ele é maior do que qualquer baleia. Ele é Deus terrível e todo-poderoso. Ele é Deus sublime que está sentado sobre o trono. A Bíblia vai dizer que a sinfonia da criação declara a glória de Deus. As estrelas gritam, grande é o nosso Deus. A palavra do Senhor vai dizer que as autoridades, as mais altas autoridades, diante da revelação de Deus, se prostram e sentem o peso da sua insignificância. A Bíblia vai dizer que as montanhas diante deles são como coisa que não é nada, são medidas em balanças de precisão. A Bíblia vai dizer que os países, os continentes, diante da grandeza e majestade do nosso Deus, são como um pingo dentro de um balde. Enquanto eu preparava essa mensagem e escrevia sobre a grandeza de Deus, algo tomou meu coração. Eu comecei a lembrar daquela experiência lá no começo, quando eu disse, para, senão vou morrer. E foi algo tão forte. Eu estava escrevendo de madrugada e eu comecei a pôr uma calça, pus um abrigo, e era tarde, e eu saí para andar no condomínio, e eu andava e orava, e eu dizia, Senhor, por favor, se revela mais uma vez para mim. Deus, por favor, mostra a tua grandeza de novo. Senhor, eu quero te encontrar. Eu quero te encontrar mais uma vez. Sabe, a minha oração hoje, como eu queria que um espetáculo terrível começasse agora, que a glória de Deus fosse revelada neste lugar. Sabe, eu creio, e cobriríamos o rosto ouvindo os passos de Deus nesse lugar. Eu creio, choraríamos arrependidos pelos nossos pecados. Como eu queria que o espetáculo terrível começasse agora, que a grandeza de Deus fosse revelada aqui. Eu creio que um silêncio inexplicável tomaria conta deste lugar. Eu creio sim, ficaríamos simplesmente parados,
contemplando a grandeza do Senhor. Como eu gostaria que um espetáculo terrível começasse agora. E sabe, não me importa se Deus vai ligar uma árvore, fazê-la pegar fogo e não se consumir, para chamar a nossa atenção, ou se Ele vai nos convidar a subir uma montanha e nos cobrir com a nuvem da sua glória. Pouco me importa se Ele vai fazer uma escada descer dos céus ou não. O que eu gostaria hoje é que Ele tirasse o manto, abrisse a cortina dos céus e mostrasse a sua face aqui. Porque Deus, se Deus se revelar, nós não seremos mais os mesmos. Que um espetáculo terrível comece agora. Que a glória de Deus entre, que a glória de Deus tome conta. Que o Senhor se manifeste neste lugar. Que o espetáculo terrível, que a grandeza de Deus, ela seja revelada aqui. Eu creio que se isso acontecesse, hoje as pessoas começariam a ficar de pé, a levantar as suas mãos. Elas diriam: grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Se Ele mostrasse a face dEle aqui, você iria responder com a sua adoração. Como eu gostaria de ver as pessoas se levantando hoje e com as mãos erguidas dizendo: Senhor, santa presença, maravilhosa presença de Deus, enche este lugar. Como eu gostaria que a glória de Deus tocasse você agora, que você se colocasse diante dEle com uma expressão de louvor e adoração, dizendo: Ele é digno de glória, Ele é digno de majestade e poder. Não há outro que possa, não há outro como nosso Deus. A presença de Deus é santa e maravilhosa. Senhor, feche os seus olhos, adore o exalte. Se existe algo para consertar na sua vida, acerta agora. Tira a sujeira debaixo do tapete. Arrume, se prepare para se encontrar com o Senhor teu Deus. Ele é digno de glória, majestade e poder. Não há outro como o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Pai querido, nós ansiamos mais um encontro. Pai, restaura o temor do Senhor em nossos corações. Somos pecadores e queremos o teu toque restaurador. Acolhemos a tua disciplina. Sim, Pai, não queremos te desagradar. Entendemos que tu és justo juiz
E por isso nos colocamos aos teus pés e clamamos pelo sangue do Cordeiro. Pai, mas sabemos que Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, digno de glória e poder. Não há outro como o Senhor, Pai. Por isso, revela a Tua grandeza, que o Teu povo nesta casa anseie por encontros maravilhosos contigo, que queremos mais de Ti, mais da Tua presença, e à medida que buscamos a Tua face, a Tua grandeza revelada transforme completamente as nossas vidas. Se alguém está nessa casa hoje longe dos Teus caminhos, que hoje mesmo haja acerto, que hoje mesmo haja restauração, que hoje mesmo haja conserto, que hoje mesmo, Pai, eu quero clamar que o temor do Senhor se multiplique entre nós e que o Senhor seja exaltado em nosso meio. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Nós vamos encerrar nosso culto. Eu vou pedir para os pastores virem aqui à frente. Se você hoje foi tocado, quer acertar com Deus, não deixe para amanhã. Eu vou encerrar aqui, a gente vai tocar a música. Você vem para cá, já pede sim, confesse, pede perdão ao Senhor, pede oração agora. Nós queremos abençoar a tua vida, que você saia transformado desta casa hoje, em nome de Jesus. Talvez o processo de cura vai começar agora na tua vida. Que Deus te abençoe. Amém? Quem foi abençoado hoje aqui? Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra revelada. A tua palavra é vida, que ela sim possa encontrar guarida em nossos corações e que ela possa frutificar em nós. Faz assim, Pai, nos abençoa. Eu quero clamar também que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito repousem sobre o Teu povo aqui presente, sobre a Tua igreja espalhada pela terra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe e te dê uma semana maravilhosa. Vai na paz do Senhor. Se Deus falou contigo hoje, vai lá, pega na mão da esposa, vem pra cá, desce aqui, pede oração. Você quer acertar algo com Deus, vem pra cá. Nós queremos abençoar a tua vida. Que Deus te dê graça, uma semana abençoada. Que o temor do Senhor possa sim nos abençoar.